Esse livro não deveria ser contado, não deveria ser lido, ou deveria, eu não sei. Esse livro foi escrito sobre uma pressão muito grande, uma pressão existencial, uma pressão material. E a força dessa pressão exerceu muita influência e mexeu com muitas palavras e converteu em muitos sentimentos. A raiva, a tristeza, a sentimento de vingança, de gratidão, de perdão. É uma confusão, uma salada de emoções. E há depoimentos de outras pessoas. E eu, quem sou eu? Eu sou aquela que acompanhou essa jornada dessa pessoa desse livro, da heroína desse livro, vamos colocar assim. Eu sempre a acompanhei pela janela, espiando. E já tive muitas emoções também e sentimentos em relação a ela. Eu a vi crescer, eu a vi aprendendo a ler, eu a vi tentando conquistar a natureza, eu a vi de várias formas. Eu a vi menina, eu a vi moça, eu a vi mulher, mãe, esposa, profissional. Eu a vi de várias formas. Às vezes eu ficava revoltada com as formas que eu enxergava nela. Mas lá estavam elas. E lá estava eu, acompanhando de longe. Diante dessas constatações, eu resolvi que essa história deverá ser contada. Porque é uma história que carrega muito aprendizado. Talvez aprendizados mais pessoais, mais indicados para aquela pessoa que eu vi crescer, que eu vi se transformar em mulher e idosa. Mas aquela mulher, aquela menina, aquela senhora, aquela senhorinha, aquela idosa, tem algo a dizer. Todos nós temos algo a dizer. E todos nós temos uma história linda para contar. E eu tenho certeza disso, que a sua história também é muito linda e que deve ser contada. Mas para que contamos as histórias? Bom, eu conto a história dessa personagem que eu vi, que eu acompanhei, para falar o que eu senti enquanto eu a observava. Por sua vez, ela deve ter contado essa história para desabafar, para colocar para fora tudo o que ela sentia. Por outro lado, também as pessoas que leram e prestaram depoimentos revelaram um lado que talvez ela nem conhecesse e nem eu, que a segui por tantos anos. São histórias, histórias são para serem contadas. E resolvi contar essa história para você. E quero que você acompanhe, que você diga, que você narre a sua história em relação a essa história, que a gente possa criar uma nova história juntos. Porque juntos somos muito mais. Então vamos iniciar. Essa é a história da pedagogia, da imaginação. Eu conto com a sua presença, com o seu apoio, com seus comentários. Esse é um audiobook para fazer uma reflexão sobre a existência e sobre o nosso tempo. Esse tempo que a gente chama de moderno, que a gente chama de tecnológico. Esse tempo tão diferente de todos os outros tempos. Estamos todos, então, convidados a participar dessa aventura. Obrigada por assistirem, por ouvirem, e eu conto com vocês. Prefácio. A história narra a trajetória de uma menina de espírito livre que, após a puberdade, tem sua vida abruptamente transformada. O desenvolvimento de seu corpo
a torna vulnerável e a leva a ser confinada em casa pelo pai, por medo de abuso. Em busca de proteção, ela se relaciona com o homem mais velho, que se torna seu amigo e protetor, mas que sutilmente a controla, chamando-a de criança. Ela se casa aos 17 anos buscando liberdade, mas acaba se tornando refém da própria vida. A pedagogia do amor, da superação pessoal à transformação social. Uma autobiografia sensível que desafia preconceitos e inspira a empatia como ferramenta de mudança. A história aborda temas profundos, como a perda da inocência e da liberdade, o impacto do patriarcado e do controle na vida das mulheres, as expectativas de gênero e vulnerabilidade feminina, o conflito entre a busca por conhecimento e os papéis sociais impostos, e as duras realidades da hierarquia social e do classismo. A narrativa enfatiza como os rótulos fria, criança, propriedade, pobre, feio, moldam a identidade e limitam o potencial dos indivíduos. E a jornada da protagonista, que é sobre a compreensão e o desafio dessas definições impostas. A narrativa também explora as hierarquias sociais e de classe, mostrando como a aparência física, cabelos loiros, olhos azuis, versus cabelos escuros e crespos e olhos escuros, é associada à riqueza e à pobreza. Isso revela como características arbitrárias são usadas para definir e oprimir indivíduos dentro de um sistema de classes, onde os subordinados são forçados a servir. É um relato pessoal e potente que ressoa com experiências de muitas mulheres em sociedades marcadas por normas patriarcais e desigualdades sociais. O final, em particular, oferece uma crítica contundente às distinções superficiais e muitas vezes cruéis que a sociedade estabelece entre as pessoas, e revela ideias e caminhos para superar as desigualdades e abraçar a diversidade. Hildo da Silva, Jardim Rosa, 2025. Introdução. Escrever pode ser um excelente canal para extravasar fortes emoções, organizar as ideias, elaborar experiências e encontrar formas para ser mais livre e realizado. Nessa corrente de pensamentos, há muitos autores que defendem a escrita como forma de produção artística e profissional, visto que, ao escrever suas angústias, ideias e sentimentos, libera espaço na mente para focar em outras prioridades.